Queridos amigos, bom dia. Estamos hoje aqui reunidos para juntos elevarmos o nosso pensamento ao longo dessa manhã, durante esse momento de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, reconhecendo que Deus é soberanamente justo e bom. Gratidão pela oportunidade de estarmos hoje aqui, no dia 24 de dezembro de 2020, nesse momento reencarnatório tão importante para cada um de nós e para a humanidade. Gratidão por termos tido a oportunidade de encontrarmos aqui, em Niterói, essa casa de amor e caridade, o Grupo Espírita Ivone Pereira, que hoje completa 14 anos de existência no plano físico. E gratidão ao nosso querido Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, que são o alicerce da nossa caminhada. Depois de um ano de aprendizados intensos, escolher o que falar no momento de gratidão não foi fácil. Mas, como sabemos, nós nunca escolhemos. Somos apenas um veículo condutor. Então, para iniciarmos o nosso momento de gratidão, pedimos à espiritualidade amiga que esteja com todos nós ao longo destes minutos de reflexões. Quando iniciamos a nossa fala, agradecemos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, nesse momento reencarnatório. Mas o que realmente isso significa? Para iniciar nossas reflexões, vamos pedir o auxílio do nosso querido amigo Leon Denis, que no livro Depois da Morte nos possibilita um mergulho profundo em pontos importantes da nossa existência material e espiritual. E nos diz assim a respeito da reencarnação. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. O momento da reencarnação é um momento terrível, de angústia. A reencarnação é a descida para um abismo de sangue, de lama, de miséria, onde o ser vai ficar sujeito a necessidades tirânicas e inumeráveis. Por isso, é mais penoso, mais doloroso renascer que morrer. Leon Denis também sinaliza que na reencarnação o perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. E ele continua refletindo e diz assim: o homem é mundano. Esse homem chora e lamenta-se à beira dos túmulos. Essas portas abertas sobre o infinito, se estivesse familiarizado com as leis divinas, era sobre os berços que ele deveria gemer. Mas Denis nos questiona: o vagido do recém-nascido não será o lamento do espírito diante das tristes perspectivas da vida? Mas ele continua: chegará afinal um dia em que o espírito, depois de haver percorrido o ciclo de suas existências terrestres, depois de haver purificado através dos mundos, vê terminar a série de suas encarnações e abrir-se à vida espiritual definitivamente, a verdadeira vida da alma. A alma chegou ao término de suas provações. Não mais terá sofrimento. Esse ciclo evolutivo que Denis nos sinaliza é que permite a nossa evolução perispiritual.
E é ele próprio, Denis, que afirma que quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá. Por seus longos trabalhos, ele deve criar novos sentidos, transformar esse espesso invólucro numa resplandecente luz. E ainda conclui: eis a obra destinada a todos em geral. E diz: a alma pura conforma um perispírito semelhante à sua própria. Sabemos que nós já estudamos muitas vezes as diferentes ordens dos espíritos e as escalas espírita. Mas cabe nesse momento relembrarmos juntos de alguns aspectos importantes para darmos continuidade ao nosso momento de gratidão. Primeiro, precisamos nos apropriar que os graus de hierarquia espiritual, como nos afirma Leon Denis, é uma espiral gigantesca do progresso desenrolando-se até o infinito, e cujas 3 grandes fases, reagindo reciprocamente, formam um todo que constitui o campo de evoluções dos seres. E que fases são essas que Denis nos aponta? São a vida material, a vida espiritual e a vida celeste. Todos os seres são ligados por laços invisíveis, cada um sustentando e atraído por outro mais elevado. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos as seguintes colocações de forma bem resumida aqui apresentada. Na questão 96, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? E eles nos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Na questão 97, Kardec continua: há um número determinado de ordem ou de grau de perfeição entre os espíritos? E eles iniciam a resposta assim: este número é ilimitado. Avançando mais um pouco no Livro dos Espíritos, vamos chegar na escala espírita. E na questão 101, vamos encontrar a terceira ordem, denominada dos espíritos impuros. Esses espíritos impuros possuem como características gerais a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Na questão 107, vamos encontrar a segunda ordem, denominada de bons espíritos. Esses possuem como características gerais a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Já nas questões 111 e 112, vamos encontrar a primeira ordem, denominada de espíritos puros. Esses possuem como características gerais nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação dos espíritos de outra ordem. Esses espíritos, que já percorreram todos os graus da escala, não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Para eles, a vida é a extensão que realiza o seio de Deus. Ao continuar nossas reflexões com Leon Denis, vamos nos deparar que, quanto mais o espírito se purifica, mais intensa, mais ardente nele se torna a necessidade de amar, de atrair para a sua luz e para a sua felicidade, para a morada em que não conhece a dor, tudo o que sofre, tudo do que luta e se agita nas baixas camadas da existência. Sim, meus irmãos, temos uma longa jornada pela frente, mas não é sobre isso que quero conversar hoje com vocês. Hoje, quero conversar sobre um espírito que sentiu essa necessidade relatada por Leon Denis.
Ele sentiu de forma muito intensa e muito ardente a necessidade de amar, de atrair para a sua luz e para a sua felicidade, para a sua morada em que não conhece a dor. Todos nós que sofremos, todos nós que lutamos, todos nós que estamos e que estávamos agitados nas baixas camadas da existência. Sim, hoje eu quero falar sobre um espírito que se chama Jesus. Mas quem é Jesus? No livro dos Espíritos, na pergunta que Kardec faz aos espíritos, na questão 625, temos a nossa primeira sinalização. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. No livro Jesus, Filho do Homem, no capítulo 1, denominado Ana, a mãe de Maria, sobre o nascimento de Jesus, encontramos o relato dos 3 reis magos a Ana, a mãe de Maria, que diz assim: a criança ainda não tem 1 dia de idade. No entanto, vimos a luz do nosso Deus em seus olhos e o sorriso do nosso Deus em sua boca. Rogamos que o protejas para que ele possa proteger a todos vós. Hoje, não vamos falar dos últimos dias de Jesus na terra, da sua crucificação. Porque, como nos disse Leon Denis, nós, homens mundanos, esse homem, né, que chora e lamenta-se à beira dos túmulos, não deveria fazer isso se tivesse familiarizado com as leis divinas. Ele deveria, sim, chorar e se lamentar sobre o berço dos recém-nascidos. Mas é claro que não vamos gemer à beira da manjedoura. Mas está na hora de refletirmos com profundidade necessária sobre o outro aspecto da vida de Jesus. Qual aspecto? O seu nascimento aqui na Terra. Cabe agora a nós nos debruçar sobre o seu nascimento e não sobre a sua morte, sobre o seu retorno à pátria espiritual. Eu gostaria de fazer um recorte nesse momento e ir com vocês no livro Memórias de um Suicida, no capítulo 12, que é denominado Prelúdios de Reencarnação, onde nós encontramos um relato sobre o departamento de reencarnação que ficava localizado no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré. Nos relatos compartilhados através da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, podemos perceber a complexidade do planejamento reencarnatório, incluindo o envoltório físico, terrenos, que passaremos a adquirir. Meus irmãos, nesse capítulo percebemos que a espiritualidade trabalha com muita responsabilidade e com detalhes que ainda não temos condições de compreender em sua plenitude. Agora, façamos um pobre e singelo paralelo. Se nós, espíritos imperfeitos, lembram da terceira ordem, precisamos ter todos esses cuidados e todo um planejamento minucioso para que possamos reencarnar, será que temos condições de perceber o que foi preciso ser realizado para Jesus vir à Terra? Em nossa pequenina compreensão, já entendemos que Jesus é, no mínimo, um espírito da primeira ordem, ou seja, um espírito puro que não precisa reencarnar, que possui, como nos aponta Leon Denis, um perispírito semelhante à sua alma pura. Então, hoje, nós vamos compartilhar de algumas informações trazidas pelos nossos amigos espirituais
acerca desse ato magnânimo de amor realizado por Jesus. No livro Maria de Nazaré, ditado pelo espírito Miramês, psicografado pelo médio João Nunes Maia, encontramos fragmentos da jornada realizada por Jesus antes de chegar à Terra e enquanto aqui esteve conosco em nosso planeta. Miramês, então, nos sinaliza que a descida de Jesus à Terra, em cada plano que Jesus, se fazia presente, como se fosse descendo uma escada dos céus ao chão humano, criava novas modalidades de ação para que o amor fosse mais visível aos espíritos ali estagiados. Todas as dimensões espirituais foram agraciadas pela passagem do Divino Mestre. Jesus, quando acabou seu deslocamento das esferas superiores e se encontrava na atmosfera da Terra, tinha junto com ele uma falange de espíritos puros, que era um cortejo espiritual, dando-lhe cobertura nos trabalhos que haveria de realizar em nome do amor. Foi preciso, meus irmãos, Jesus apagar sua luz para chegar próximo a nós, como faz um sábio diante de uma criança ou de um homem primitivo. E mesmo não usando toda a sua sabedoria e seu amor, fez o que fez em favor de todos os povos. Jesus, segundo Miramês, desceu de grau em grau, na mais difícil engrenagem que o homem possa conceber. Miramês ainda afirma que Jesus, o nosso Cristo, não é somente o diretor da Terra, mas um dos participantes da fraternidade cósmica existente em nossa galáxia, a qual pertencemos, por bondade de Deus, na conquista de nós mesmos. Que Jesus é o diretor da Terra, muitos de nós já ouvimos falar muitas vezes. Mas, afinal, quem é essa fraternidade cósmica? O que ela representa? Miramês também explica no livro Maria de Nazaré. Ele diz que a fraternidade cósmica é uma organização existente na Via Láctea, que opera em todos os mundos habitados, para estabelecer neles a lei de amor, a harmonia da vida, cujos princípios pode-se assimilar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que Jesus é um dos avatares que dirigem essa fraternidade. E ainda afirma que Jesus tem grande expressão no seio dos luminares da eternidade. Assim, meus irmãos, podemos imaginar a imensidão de Jesus. Como vimos no início da nossa reflexão com Leon Denis, a nossa evolução espiritual está diretamente relacionada com a evolução do nosso perispírito. Então, podemos no mínimo concluir que para Jesus nascer na Terra foi preciso um planejamento e uma preparação que não temos capacidade de mensurar. Mas Miramês também sinaliza algumas questões interessantes, como, por exemplo, Jesus precisava receber um biocorpo de estrutura altamente pura, da mais perfeita sensibilidade nervosa. E também nos aponta que a áurea de Jesus confundia-se com a própria atmosfera da Terra, sentindo, como por encanto, todas as necessidades do homem. E como estava a Terra? A Terra também foi preparada para a chegada de Jesus. Os ceareiros do bem, como espíritos desencarnados, não perderam tempo, limpando veredas, estimulando e ativando os princípios de amor e de caridade em todos os pontos possíveis na Judéia, principalmente na Palestina. Grande comitiva de almas elevadas descia e subia ao céu, em perfeito preparo para a descida do grande pastor, filho da terra e do céu. Foi realizada a maior limpeza psicofísica de todos os tempos na atmosfera da Terra, com a neutralização dos espíritos malfeitores. O planeta
foi aliviado das agressivas tumultuações magnéticas e um cortejo de espíritos atuava em torno da Terra para proteger e incentivar as ideias do Cristo. Vamos relembrar que os primeiros profetas falaram da vinda do Cristo à Terra quase 1000 anos antes da sua chegada a este planeta. Portanto, a vinda de Jesus à Terra foi amplamente planejada. Chegou o momento, então, de informar a Maria, aquela que seria a mãe de Jesus na Terra, sobre a sua chegada. E segundo Miramês, Maria, após um dia em que os trabalhos davam por conta do dever cumprido, Maria percebeu que seus sentidos estavam alterados. Abriu os olhos, notando que o quarto estava tomado de claridades diferentes, apurou os ouvidos e pôde registrar. Serás símbolos para todas as mães da terra e guia para todas elas, naquilo que existe de mais sagrado na natureza humana, dar a luz. Espera e trabalha, confia e alimenta a esperança. Faça do teu amor a força indispensável para a tua proteção e a do teu filho amado, que estaremos contigo em todas as lutas empreendidas. Sê feliz. Também foram informados em sonho da vinda de Jesus Eli e Ana. E toda a população de Nazaré ouvia nos ares a canção da chegada do grande ser. Importante destacar também ainda que os filhos naquela época eram considerados o tesouro da família. Quem não os tivesse estaria sujeito ao esquecimento da sociedade. Mas Jesus continua a se aproximar da terra. E conforme ele se aproxima da terra, já se irradiava e se encontrava anunciado, e até os ventos falavam dele por onde passava. O nascimento do Cristo não era um simples acontecimento. A sua singela descida abalou a terra. Movimentaram-se inúmeros espíritos altamente conscientes de seus deveres e comandados diretamente por ele. O Messias se materializando na terra para que a humanidade pudesse sentir mais de perto a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que falaria pela sua boca. O Cristo era o Verbo que se tornaria carne entre os homens. O Cristo de Deus já se encontrava nas proximidades do planeta e abençoando os roteiros por que ele haveria de passar, no esplêndido exemplo de serenidade e de mestre de todo o rebanho. Jesus ia nascer. Mas em qual lugar Jesus nasceria? Miramês nos traz essa reflexão. A dúvida era somente que, pela grandeza que postava Jesus, ele devesse nascer em um lugar condizente ao seu tamanho espiritual, sem que se manifestasse nenhum perigo para as suas realizações de luz. E conclui-se que o melhor lugar para o casal de Nazaré era onde estavam. Ali era feita uma coesão entre o magnetismo estelar e o dos animais, que desintegravam as vibrações pesadas, despendidas dos homens que desconheciam as leis em seu próprio benefício. No ambiente dos animais, uma claridade diferente banhava o ambiente onde se encontravam Maria e José. Meus irmãos, quando refletimos na dúvida apresentada, nos remetemos sempre à nossa humilde análise sobre o local do nascimento de Jesus, apontando para as questões materiais. Usamos sempre a manjedoura como um lugar humilde, simples, sendo escolhido por Jesus para nascer. Como somos pequeninos. Como temos uma visão limitada.
como estamos sempre com foco nos aspectos materiais. Vejam, Jesus nasce na manjedoura porque ali havia perfeita coesão entre o magnetismo estelar e dos animais, para que as vibrações pesadas do nosso orbe terrestre ficassem menos densas para a aproximação definitiva de Jesus. Miramês continua. A palha arrumada à guisa da cama e cada talo de capim era como uma chama de luz acesa pelos espíritos tutelares do mundo maior. Um halo de luz circundava Maria, como se fosse um arco-íris de grandes proporções. Tudo ao derredor exalava perfume dos mais inebriantes. Os animais, todos em silêncio, como se tivessem sido domados para isso. O amor ocupou as vibrações daquele quadro, onde se via grande número de seres angélicos, todos se movimentando, sem saírem do ritmo da paz. Um hino se fez ouvir, vindo não se sabe de onde. Foram dadas glórias aos céus. Os 3 anjos ajoelharam-se em torno da Mãe do Senhor e de uma vez só falaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas. A criança chorou. Uma falange de espíritos iluminados de todos os países que se reuniram formava uma luminosa estrela, descendo sobre a harmonia do cântico dos anjos, de forma que os magos puderam observá-la e segui-la. O Messias já havia nascido. Restava o mundo todo a saber. No livro de João Uribe, Jesus, a Vida Completa, vamos encontrar que neste momento existiram louvores no céu e na terra. Ele nos diz assim: havia naquela mesma região em que Jesus nascera, pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou-lhes de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa nova para com os homens. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos para Belém. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiraram do que os pastores lhes diziam. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Naquela noite, para surpresa de Maria e José, os 3 singulares personagens, Belchior, Baltazar e Gaspar, chegaram e adoraram a criança, com as maiores reverências, oferecendo-lhes diferentes presentes. Gaspar, quando voltou à Índia, disse de viva voz para todas as criaturas ouvirem que se tinha cumprido as profecias de todos os profetas do mundo em relação ao Messias. Ele tinha nascido e encontrava em Nazaré. E ele, Gaspar, tivera a felicidade de visitá-lo no dia do seu nascimento, juntamente com 2 outros personagens, que ali chegaram
com os mesmos objetivos que os seus. Baltazar da Pérsia, voltando ao seu país de origem e obedecendo ao pacto que fizera com os outros dois, fez-se tribuno, cantando os ditos dos profetas por onde passava, anunciando o que tinha constatado junto ao menino Luz, sem se esquecer de dizer como foram guiados para a manjedoura, de modo a visitarem o Rei dos Reis. Belchior, do Egito, queimado pelo sol ardente da sua terra, foi primeiramente de escola em escola, levando a notícia da chegada da luz à terra para a salvação dos homens. Depois, dirigiu-se ao público, a fim de despertar a massa para melhores dias e a esperança de promessas do céu na casa humana. Compreendia que, em se tratando do Cristo, nada poderia esconder. A notícia de que o filho de Maria era o Messias prometido pelos profetas corria o mundo como um raio. Meus amigos, não podemos esquecer também o que Leon Denis nos sinaliza no livro Depois da Morte em relação à vida na Terra. Denis nos diz que a vida terrena suspende as propriedades irradiantes do Espírito. Então, como era Jesus na Terra? Miramês traz algumas informações também interessantes. Jesus era de natureza humana e divina. Até seu corpo foi projetado para que pudesse ficar entre a terra e o céu, com completo domínio das suas atividades nos dois campos de trabalho, celestial e humano. Ele era filho de Deus e filho do homem. Jesus, desde o berço, efetuara discretamente curas de enfermidades que a medicina já tinha abandonado por falta de recursos. Era respeitado na sua origem divina. A cada dia que se passava, o menino Jesus tomava aspecto mais brilhante e gestos condizentes com os do que o enviado por Deus. Outra informação preciosa que encontramos no livro Maria de Nazaré é sobre as roupas de Jesus. Maria confeccionava as roupas para o seu filho com esmero e amor. Ela usava os recursos artesanais da época. As peças elas não tinham emendas, elas eram inteiriças. Mas o interessante é que quando Maria preparava as roupas de Jesus, Maria percebia, pelas vias sensíveis da mediunidade, a presença luminosa de entidades que colaboravam naquela atividade. Porque aquela atividade, a confecção da roupa de Jesus, era muito especial. Mas quem foi o filho de Maria? Para que se possa sentir a grandeza de Jesus, basta mencionarmos alguns espíritos que vieram à Terra enviados por ele, para que pudessem abrir caminho à sua doutrina de verdadeira fraternidade. Cada um desses veio no comando de uma falange, sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, Moisés, Pitágoras, Confúcio, Sócrates, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, Isaías, João Batista. Além desses, há muitos outros que não tomaram um corpo físico, mas que trabalharam espiritualmente para a harmonia de todas as religiões e filosofias espiritualistas. E a Terra, meus irmãos? E o planeta Terra? As mudanças foram inúmeras em todos os rumos. O homem apoderou-se de outros sentimentos que antes dormiam, como o perdão, a fraternidade e o próprio amor, pois Jesus era a expressão mais pura dessa virtude. Nós vamos encontrar no livro Premissas do Reino que desde a chegada de Jesus, então o sofrimento, a dor
encontrar amparo em débeis mãos que se fortalecem ao contato do trabalho cristão. Por onde passa a hidra da guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem, pois, corações abnegados, atendendo a viuvez, a orfandade, o abandono e a miséria. Não mais a impiedade se instalou na terra, nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Em toda parte ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Eu me pergunto, mas Jesus teria realizado um planejamento passível de falha? Creio veementemente que não. Mas, como nós já sabemos, que a nossa escalada evolutiva é longa, acreditamos que nós ainda não temos ou não tivemos a maturidade suficiente para discernir e absorver os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Hoje, finalizamos o nosso momento de gratidão dizendo ao nosso querido amigo Jesus que estamos aqui, tentando compreender. Estamos aqui nos esforçando para não esquecer o que já conseguimos aprender. E, principalmente, que a partir de hoje, todas as vezes que pensarmos em Ti, iremos tentar não olhar somente para a Sua crucificação, momento pelo qual Seu Espírito voltou a ser liberto, mas sim, vamos lembrar de tudo que você, querido amigo, teve que fazer durante anos e anos, dia após dia, para estar entre nós aqui na Terra, durante seus 33 anos de existência terrena. Que possamos, a partir de hoje, ver cada nascimento como uma oportunidade de reparar, progredir e praticar seus ensinamentos. Que possamos sair mais forte este ano de tudo que estamos vivenciando, de tudo que estamos observando, de tudo que estamos aprendendo. A Dona Ivone do Amaral Pereira, a toda a equipe espiritual do JEIP, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, nossa gratidão pelos 14 anos trabalhando na seara do Cristo. A ti, querido amigo Jesus, nosso muito obrigada mais uma vez. Vamos orar? Querido amigo, amado Mestre, hoje, dia em que comemoramos, Senhor, o seu nascimento, aqui, em nosso planeta Terra. Queremos, Senhor, expandir o nosso olhar. Queremos expandir os seus ensinamentos, para que possamos, Senhor, perceber que a sua chegada até aqui foi muito mais trabalhosa, muito mais delicada do que as situações, Senhor, por ti aqui vivenciadas. Para nós, que somos pequeninos, muito pequeninos, os acontecimentos aos quais temos relatado, Senhor, da sua existência terrena, nos traz um impacto, nos traz uma dor,
nos traz um remorso. E com isso, Senhor, a gente tenta continuar caminhando. Mas quando, Senhor, nos paramos e nos deparamos com tudo que foi preciso ser feito, Senhor, por Ti e por todos os amigos espirituais, para que Tu, Senhor, pudesse estar conosco, nós conseguimos perceber o porquê o Senhor sempre foi tão sereno, o porquê o Senhor sempre amou, o porquê o Senhor sempre perdoou. Compreendemos, Senhor, que o seu ensinamento é que precisamos dar valor à chegada ao nosso orbe terrestre. Nós precisamos dar o devido valor de todo o planejamento que foi realizado para chegarmos aqui. E quando conseguirmos fazer isso com toda a propriedade, nós vamos conseguir, Senhor, passar por todos os percalços com mais serenidade, com mais amor e com mais perdão. Mas somos pequeninos, Pai. Somos pequeninos, querido amigo. Então, por isso, rogo a Ti e a todos os nossos amigos espirituais que continuem lutando por nós, que continuem nos amparando, que continuem mostrando o nosso caminho, que continuem iluminando a nossa jornada. Estamos nos esforçando. O ano foi complicado, foi delicado, foi de aprendizados profundos, de reflexões doloridas, de retornos à pátria espiritual de inúmeros irmãos. Mas a Ti, Senhor, neste momento, agradecemos e somos eternamente gratos, Senhor, por aqui estarmos, por hoje estarmos aqui reunidos, uníssonos contigo, para esse momento de gratidão. Agradecer a Ti a oportunidade da nossa reencarnação e ainda a oportunidade de trabalharmos, Senhor, e de nos encontrarmos nesta casa de amor, que é o Grupo Espírita Ivone Pereira. Rogamos a vós, querido amigo, que envolva todos os tarefeiros, encarnados e desencarnados, toda a equipe espiritual, a mentora da nossa casa, toda a diretoria do plano físico, que envolva todos os que vão lá, Senhor, estar conosco. Envolva todos, para que possamos estar cada vez mais fortificados, para continuarmos nossas atividades, o nosso aprendizado e a nossa jornada. Querido amigo amado mestre, minha gratidão. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.